Paz, meus queridos, mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado comigo, que a mim, me abençoou muito há uns dias atrás, que tem me abençoado ao longo da minha vida. Esse texto que me acompanha sempre e que está lá escrito no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28. Diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em outra tradução que eu gosto mais, diz assim: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Nesses últimos tempos, o que nós temos mais ouvido são pessoas falando da questão das suas emoções, do seu emocional. Pessoas que têm sofrido com transtorno de ansiedade, pessoas que têm sofrido com depressão, pessoas que têm sofrido com as suas emoções. E a Bíblia aqui, nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos de Provérbios, do capítulo 25, fala justamente do campo das nossas emoções, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos, da nossa vontade. Um homem que não sabe controlar essas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Um país que não tem exército é um país que está sujeito a todo tipo de ataque, a todo tipo de invasão. É um país que está sujeito a ter os seus moradores mortos por não ter uma defesa. Na outra tradução que diz uma cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Antigamente as cidades elas eram fortificadas com muros, né? E os muros que protegiam as cidades evitavam que outros inimigos invadissem aquela cidade. A gente vê uma história das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade que era protegida por muralhas. Então o muro simbolizava uma proteção àquela cidade. E a Bíblia faz essa comparação: um homem que não controla suas emoções e vontade é como uma cidade que não tem muros. Então essa cidade que não tem muro está sujeita a todo tipo de invasão, de invasores, de problemas, de dificuldades. E assim é que nós temos visto muitas pessoas nesses últimos tempos. O índice de pessoas com transtorno de ansiedade, com problema de depressão é muito intenso, é muito grande. Eu sou uma pessoa que eu posso testemunhar porque eu já fui vítima desse transtorno, dessa ansiedade na minha vida. Eu passei um tempo na minha vida quando eu entrei na universidade, através de um milagre do Senhor. O Senhor fez um milagre na minha vida, que acima dos meus 40 anos o Senhor me deu a oportunidade de entrar na Universidade Federal e cursar algo que eu sempre gostei, que fazia parte do desejo do meu coração, fazia parte da minha vontade. E o Senhor realizou esse milagre assim maravilhoso na minha vida. Eu falo que foi um milagre porque não tinha outra possibilidade aos meus olhos humanos de entrar. Eu lembro que quando eu pedi ao meu sobrinho Daniel, que estava aqui em casa na época, para ele me fazer a minha inscrição, ele disse assim: tio, a sua nota do Enem está bem abaixo, do exigido para o curso de biologia. Eu disse a ele: me inscreva, se o senhor quiser eu vou entrar. E assim ele fez, me inscreveu, e ele disse: olha tio, tem 9 vagas para cota, para negros. Eu disse: não me coloque, sou negro, mas não me coloque nessa cota, Tinha 11 vagas para o turno da manhã. Eu disse não, porque pela manhã eu tenho que trabalhar, e eu orava a Deus e pedia um trabalho de um turno só na época, porque eu sustentava minha família com um comércio que eu tinha. Mas eu precisava voltar para a área de trabalho, porque minha esposa engravidou, 2 gravidez seguidas, 2 filhos seguidos, não tinha mais como manter esse comércio. Eu precisava voltar para a área de trabalho. E foi outro milagre que o Senhor fez. Mas voltando à questão da universidade, e tinha 19 vagas para o turno da tarde. E quando eu disse ao Daniel: me inscreva no turno da tarde. E
quando saiu o resultado, a minha colocação estava muito acima. Mas eu não sei o que foi que aconteceu na universidade, isso para mim também não interessa, não importa. O certo é que eu pulei da posição que eu estava para a 19ª. Eu peguei a última vaga e adentrei na universidade e comecei a cursar. Eu era o mais velho da turma, né? Eu estava no meio de pessoas que tinham 17 anos, 18 anos na sala. E eu comecei, né, com muita dificuldade, depois de 20 e tantos anos que saí do ensino médio de uma escola pública. Eu comecei a cursar e começou a vir as dificuldades. E junto com as dificuldades começou a vir as cobranças. Eu comecei começar a me cobrar, né? Eu queria acompanhar aqueles mais novos que tinham acabado de sair do ensino médio, a maioria de escola particular. E eu queria acompanhar e eu não conseguia ter aquele mesmo acompanhamento. Eu comecei a me cobrar. Eu comecei a passar algumas dificuldades no campo emocional, porque eu queria terminar logo o curso, eu não queria ficar além dos meus colegas que entraram junto comigo, eu queria terminar no mesmo tempo, no mesmo período, eu queria que a minha formatura fosse no mesmo dia que eles, eu não queria ver eles se formando e eu continuar. Eu comecei a me cobrar de tal forma, né, que eu comecei num período do curso, eu comecei a pegar 9 disciplinas por período, uma loucura. E para a glória de Deus, eu consegui passar nessas disciplinas, mas foi terrível para mim. Foi terrível você fazer 9 disciplinas em um período só. Foi muito difícil, mas eu ficava fazendo essas coisas, me cobrando. Eu queria terminar logo, eu queria concluir logo, né? Eu precisava, para mim aquilo era muito importante, a conclusão logo daquele curso. E eu passava às vezes horas de madrugada estudando, né? Fazendo resumo de livros, né? Para estudar nas madrugadas, eu pouco dormia. Era um tempo difícil porque 2 crianças pequenas, né? Quando a Tayala fez 1 ano de idade, a Taisla nasceu. E Juscelia sozinha em casa, porque eu já trabalhando, eu ia para o trabalho pela manhã, do trabalho já ia direto para a universidade, só chegava em casa tarde da noite. Então tinha essa cobrança também, que precisava ser o pai presente, precisava ter o tempo para a esposa, precisava ter o tempo para o filho, precisava ser o provedor em todas as áreas da minha família. E eu comecei a me cobrar de tal forma, vendo a minha esposa sozinha, uma mulher guerreira, guerreira demais. Eu louvo a Deus pela mulher que o Senhor me deu, porque sustentou isso sozinha, com 2 crianças pequenas, né? Tinha a ajuda de alguns, mas o maior peso era o dela. O maior peso era o dela. Sozinha, com 2 crianças pequenas, e o dia todo fora de casa. E chegou um tempo dessa vida minha que as minhas emoções eu já não conseguia mais controlar as minhas emoções. E eu comecei a ficar sujeita a muitos invasores, muitas coisas começaram a invadir a minha vida. Eu comecei a perder o sono, eu já não dormia mais. Chegou uma época da minha vida que eu não controlava mais o choro, eu chorava por nada. Eu lembro que um dia em uma determinada aula eu comecei a chorar, e eu peguei o meu bornal, como diz aqui em Sergipe, coloquei meu bornal nas costas e saí da sala chorando. E os colegas não entendiam nada, e eu me cobrava, por que eu estou fazendo isso? Eu precisava controlar aquele choro, mas eu não controlava, eu ficava preocupado porque eu era o mais velho, eu precisava dar exemplo, eu era um cristão, eu precisava dar exemplo. E aquilo foi terrível na minha vida. E eu comecei a usar o Rivotril, que os médicos passavam, passei a usar a fluoxetina, passei a usar o Sintocalme. E foi um tempo muito difícil na minha vida. Até um dia que, tomando banho, o Senhor falou comigo muito forte. E o Senhor disse assim para mim, desfrute do tempo que eu lhe dei. Fui eu que lhe dei esse tempo, fui eu que te coloquei na universidade.
Desfrute desse tempo sem cobrança. Há um tempo para todas as coisas. Eu me cobrava porque eu preciso estar envolvido mais na obra. Eu preciso fazer mais algo para o Senhor. Eu não aceitava passar o maior tempo da minha vida estudando com cara nos livros. Eu não aceitava aquilo. E o Senhor disse, fui eu que lhe dei isso. Desfrute o tempo, por mais que aquela universidade fosse meu campo missionário. Mas eu me cobrava mais. E as minhas emoções começaram a ficar descontroladas. Até o dia que o Senhor falou assim comigo, desfrute, sem cobrança. Foi aí que eu parei e comecei a controlar as minhas emoções. E as coisas começaram a voltar ao normal. Começaram a voltar à sua tranquilidade. A minha tranquilidade mental voltou. E hoje eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho ouvido muitas pessoas falando das mesmas coisas. E tudo começa, irmãos, na sua maioria, com a cobrança de ser um bom pai, a cobrança de ser uma boa mãe, a cobrança de ser um bom pastor, um bom líder, um bom patrão. A cobrança. E muitas vezes a gente quer impedir de sentir alguma coisa, como se o sentir fosse um problema. Muitas vezes nós não queremos mostrar fraquezas nossas. Ninguém é super-herói, não existe nenhum super-homem, nem nenhuma mulher maravilha. Nós somos humanos. E a gente tem que sentir, a gente sente sim. O problema não está no sentir. O problema maior está não acreditar que o Senhor governa. Está não acreditar que o Senhor domina, que o Senhor conduz, que o Senhor dirige todas as coisas. E quando a gente quando a gente coloca nossas emoções diante disso, olha, Deus, o Senhor controla, o Senhor governa. Então eu posso sentir sim, eu posso sentir o medo, eu posso sentir algumas coisas. Mas o Senhor governa. O Senhor está no controle das nossas vidas, das nossas emoções inclusive. Então o que eu quero dizer para você que hoje sofre no âmbito emocional, pare de se cobrar. Não queira ser o super que você não é. Não tem problema nenhum. Qual é o problema? Pelo fato de você ser uma mulher de Deus ou ser um homem de Deus. Ter algum problema? Ter alguma dificuldade? Não é problema nisso. Nós podemos sentir sim. Muitas vezes as pessoas, quando estão passando por esse problema, por essas dificuldades, a primeira coisa que a gente diz, que nós ouvimos é: tenha fé. Quem disse que ter fé impossibilita de sentir algumas coisas? Eu posso sentir sim. Isso não quer dizer que eu não tenha fé. Eu tinha fé em Deus. Sempre tive. Mas eu estava me cobrando por algo que o Senhor não estava exigindo de mim. Era eu mesmo que estava exigindo. Muitos se cobram porque quer ter sucesso em alguma área da sua vida e aí começa a sofrer, as suas emoções começam a se descontrolar. Há pouco tempo, eu estava lendo a Bíblia e botei um propósito novamente de ler a Bíblia toda. Olha só como as coisas acontecem em nossa vida. Então esse ano eu já estou lendo pela terceira vez o Novo Testamento, li vários livros do Velho Testamento e voltei a ler a Bíblia toda. E comecei a me cobrar. Porque eu determinei um propósito de ler a Bíblia toda, eu comecei a me cobrar. Então eu queria terminar logo. Eu queria ler. E eu comecei a sentir alguns sintomas.
Mas pela experiência passada, louvado seja Deus, que eu paro e digo, epa, o caminho não é esse. Eu não preciso disso. Porque o que o Senhor mais quer é que eu viva. Não é nem que eu leia. É que eu viva o que está escrito aqui dentro dessa palavra. E eu parei. Quando você para, a gente aí, ó, os sintomas desaparecem. Então, o primeiro meio, né, de você controlar as suas emoções é você parar de se cobrar. Não adianta, irmãos, a gente querer combater os sintomas, os sinais. Precisamos ir para a raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema é justamente uma cobrança que existe em nós. Não se cobre, porque nem o Senhor lhe cobra. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor conhece, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde eu posso ir. A Bíblia diz que Ele sabe até aonde, né, eu suporto. Até onde eu suporto. Ele me prova até onde eu suporto. Então, por que cobrança? Comece a controlar as suas emoções, porque a Bíblia diz que o homem que não sabe controlar, ele não pode se defender. E aí a gente acaba nos remédios, nos antidepressivos, porque a gente não sabe controlar as nossas emoções. E o primeiro passo, no meu caso, foi parar a cobrança. Eu não tenho que me cobrar, eu não tenho que ser aquilo, sabe, como eu quero. É o Senhor quem me formou, é o Senhor que vai estabelecer. A Bíblia diz que dele é o querer, e a Ele mesmo pertence todo o realizar. É Ele que faz. A Bíblia diz que nada temos se de cima não nos for concedido. A Bíblia diz que por Ele, através dEle e para Ele são todas as coisas. Irmãos, você que está passando, eu não sei se esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, mas se chegar apenas uma pessoa que está passando por essa situação, e isso poder lhe ajudar, eu já vou ficar muito feliz. Não deixe as suas emoções ser um campo minado, porque Satanás ele se aproveita das situações, das nossas fragilidades, para impor as suas mentiras, para colocar inverdades em nossa vida, para nos vender ideias dele, nós compramos como verdade absoluta. Não permita que pessoas ao seu lado lhe cobrem. Exija de você aquilo que você não tem condições de dar. Quantas pessoas nessa hora que têm perdido as suas empresas por causa dessa pandemia e têm estado em choque, pessoas que têm pedido oração, porque está se cobrando, porque está demitindo pessoas que não queria demitir, que tinham como filhos, não como funcionários, padecendo, se cobrando, como se fosse o culpado. Não permita isso na sua vida. Líderes que têm sofrido porque têm visto suas ovelhas, né? Aquelas pessoas que estão subordinadas, padecendo, exigindo de si próprio porque é um pastor, é porque é um líder e precisa ajudar. Para com isso. Antes de ser seu, é do Senhor. A igreja é do Senhor. Os discípulos é do Senhor. Não faça aquilo que você
não tem condições. Não deixe as pessoas cobrarem, não deixe esposa, não deixe esposo, não deixe filhos cobrarem. A ponto das suas emoções serem contagiadas, estarem abertas a ataques. Porque quando começam essas situações, quem já passou sabe, é um turbilhão de pensamentos. Bem, um pensamento não se concluiu, já tem 10 outros na sua mente. São muitos pensamentos, aí começa aquele medo que paralisa, a vontade que dá de chutar o balde e de desistir de tudo. Porque a maioria das pessoas não sabem socorrer quem está vivendo um tempo desse. A maioria das pessoas não sabem ajudar da forma correta. E às vezes a ajuda vem com uma cobrança atrás. Eu estou batendo essa tecla da cobrança porque foi a cobrança que abriu a porta para outros sentimentos ruins virem sobre a minha vida. E hoje o que eu mais digo para mim mesmo, que o Senhor, Ele governa a minha vida. Eu tenho falado para algumas pessoas, pode ter milhões de pessoas morrendo, como estão morrendo, pessoas que nós conhecemos, pegando essa doença, sofrendo. E eu tenho dito, o Senhor governa. Se já estiver escrito, se já foi determinado por Deus, que nessa pandemia eu vou morrer. Eu creio no que a Bíblia diz, que os meus dias foram escritos e determinados por Ele antes mesmo de qualquer um existir. Eu creio nisso. E por isso eu descanso. Por isso eu descanso, porque o Senhor governa. O Senhor controla. O Senhor domina. O Senhor dirige. O Senhor conduz. Amém? Teve um probleminha aqui no finalzinho do vídeo, né? Depois que eu dei o amém. Mas eu quero assim concluir, né, dizendo que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que o Senhor possa lhe cobrir de graça, né, e que você tenha um controle sobre as suas emoções pelo poder do Espírito Santo que habita em você e em mim. Não é na sua capacidade, não é na sua força, não é nas suas condições, é pelo Espírito de Deus. É que você vai controlar as suas emoções, né, e a sua vida vai deixar de ser um caminho aberto para quem quiser passar por ele. Não. A sua mente vai ser uma mente fortificada pelo poder de Deus, blindada pelo poder do Espírito Santo, blindada pela palavra do Senhor. Creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito, né? Você é filho amado. Deus te ama. Deus me ama. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Que o Senhor possa nos enriquecer com a presença do Espírito Santo. Que o Senhor continue te abençoando grandemente a cada amanhecer. Que o Senhor te abençoe em todo o tempo em sua vida.